curtindo a gente a partir de agora no canal Esportes, pela TV Mar, canal 525 da sua NET Claro, também pelo portal gazetaweb.com e logo mais também pelo canal no YouTube TV Mar. Abraço então para todo mundo que está conosco. Olha, hoje vamos destacar a Copa Alagoas. A equipe do Asa venceu. Venceu nada, quem venceu foi a equipe do Coruripe, meu amigo. Com Júnior Viçosa, inclusive, perdendo o gol. A equipe do CSA voltou a perder na competição e o Murici vem sobrando. Hoje a equipe do CRB entra em campo logo mais às 3h15 da tarde. Na Copa do Nordeste, dois grandes favoritos ao título nesta temporada venceram nos jogos que aconteceram nesta quarta-feira. E interessante, eu já falava aqui há poucos instantes em off, como é importante contratar grandes jogadores. O Lucas Lima chegou, já fez estreia na equipe do Esporte Clube do Recife e marcou na vitória da equipe rubro-negra. A equipe do CRB entra em campo logo mais, disputando então mais uma partida válida pela Copa do Nordeste e buscando a liderança, permanecer na liderança, manter os 100% de aproveitamento na competição. Tudo isso eu vou discutir ao lado do nosso Guilherme Nobre, que já está aqui do meu lado direito. Vamos trazer notícias da equipe do CRB com o nosso instrutor Marcelo Rocha, também com o bom de bola o Arner Oliveira. A gente volta já, logo depois da nossa vinheta. Teve a abertura de mais uma rodada da Copa Alagoas e a equipe do Coruripe, jogando dentro de casa, venceu a equipe do Asa de Arapiraca. O interessante dessa partida é que o Júnior Viçosa acabou perdendo o gol. Ninguém esperava por isso, né, Guilherme? Pois é, Orlando. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. E o pior é o contexto, porque o lance do pênalti saiu aos 50 minutos do segundo tempo e o Júnior Viçosa, com toda a sua experiência, toda a valia que ele tem, perde um pênalti ainda de maneira ridícula. Não foi nem defesa do goleiro, ele que foi displicente, chutou para fora. E aí o Asa conhece a primeira derrota sob comando do Rodrigo Fonseca. Rapaz, e o que se lamenta do Júnior Viçosa é que a gente torce muito por ele, porque ele vem se recuperando de uma lesão muito séria, sofrida na temporada passada. Ele é um cara que é uma referência do Asa, como é o Didira, como é o Feijão. Aí, de repente, no jogo que podia, no mínimo, trazer um empate, ele acaba perdendo o pênalti. Agora a gente também teve, nesta rodada, a equipe do CSE vencendo o Zumbi pelo placar de 4-0. A gente teve também o Cruzeiro dentro de casa perdendo para a equipe do Murici pelo placar de 1-0. O Murici e Penedense. Penedense que dentro de casa venceu o CSA pelo placar de 2-1, de virada, né? De virada. Jogando bem. Ele voltou a jogar e marcou o primeiro gol da partida. Isso. Não é isso? E aí o Penedense foi buscar o empate e, consequentemente, a virada. E aí, observando a tabela de classificação, a gente tem exatamente Penedense no grupo A e a equipe do Murici no grupo B, os dois líderes da competição e com 9 pontos, ou seja, 100% de aproveitamento. Aqui estão os resultados. O CSE venceu pelo placar de 4-0, o Cruzeiro perdeu em casa, né, em Arapiraca, pelo placar de 1-0 para o Murici, o Coruripe, conforme já falei, 2-1 de virada diante da equipe do Asa e a equipe do Penedense 2-1 do CSA. Então a classificação é a seguinte: em primeiro lugar no grupo A vem o Penedense com 9 pontos, na segunda colocação o CSE com 6, ao lado do Coruripe. Na quarta colocação vem a equipe do CRB que joga hoje à tarde, tem 4 pontos. Na quinta colocação vem o Coruripe com 3 e na sexta o Dimensão Saúde que ainda não pontuou. Aí no grupo B, confirmando aquilo que eu falava há poucos instantes, a equipe do Murici aparece com 9 pontos. Murici, portanto, com 9 pontos, 100% de aproveitamento. Muito bonito, como está também na primeira divisão do Campeonato Alagoano. Na segunda vem o Asa com 4 pontos. Na terceira, o Céu com 3 pontos. Na quarta, o CSA com 3 pontos. O CSA tem 3 jogos. Então, se você dividir aí, meu amigo, em cada jogo, o CSA marcou apenas 1 ponto. Ou seja, muito pouco. E na sexta colocação, o Desportivo Aliança, que não pontuou, a mesma coisa se refere à equipe do Murici. A gente tem hoje às 13h30 da tarde o CRB jogando em Murici, no José Gomes da Costa, diante da equipe do Céu. Eu vou colocar, inclusive, os melhores momentos da partida do CSA contra a equipe do Penedense, que aconteceu no estádio Alfredo Lee, na cidade de Penedo. Veja aí. Um abraço para você que está nos acompanhando lá de Murici. Vem o CSA, pode chutar dali. Olha o chute! Gol!
o CSA! Uma pancada do meio da rua! O CSA abre o placar! O goleiro Fernando Castro não enxergou, meu amigo, a pancada do meio da rua. E agora o CSA tem 1-0 para o CSA. Você que está nos acompanhando lá de Murici, vem o CSA. Quem fez o gol? Ali. Olha o chute! Gol! Guilherme, camisa número 7, está indo abraçar aqui os parceiros. Este primeiro tempo o CSA vai vencendo o do Guilherme. Vem cruzamento para a área, quem chega, olha o gol! Pelo amor de Deus, cara. Gol! O que foi isso? De puxeta, foi? Bruno é o nome da fera! Num cruzamento que chegou na conta para o Bruno. E aí, meu amigo? Ele só deu tapinha, não deu para o Fernando Castro. Empata o jogo penedense aqui no Alfredo Lee. Felipe Lima. Que golaço, né? Um jogo de golaços, né? O gol do Guilherme Rende também foi bonito. E agora o gol do Bruno Tesouro, que tem jogado uma bola muito boa, tem sido um dos principais nomes desse time do Penedense. Ele acaba de tomar o cartão amarelo por ter comemorado lá no Alambrado. Aí mais o golaço para o Bruno Tesouro, mais um gol dele, ele que fez gol contra o Zumbi na rodada passada. Tem sido um dos grandes nomes desse Penedense na temporada. Tem espaço, passa do lado aqui. O Didinho, opa, caiu novamente, pênalti! Esse foi pênalti. Esse foi nítido que foi pênalti. Penalidade máxima marcada! Quando passamos os 24 minutos do segundo tempo, Felipe. Esse foi pênalti, estava com cara de pênalti e o defensor do CSA foi muito inocente. O Buga, quando lança no PH, o PH já começa a buscar o pênalti. Você já percebe que o Denilson cai na dele, totalmente na dele. Então a gente vê o cartão amarelo sendo aplicado para o Denilson e o Denilson foi muito infantil, Walter. O PH já estava fazendo aquela parede, daqui a pouco a gente vê a repetição, faz aquela parede, espera o Denilson fazer a falta e o Denilson caiu. Esperou o contato e o contato veio. E aí o pênalti bem marcado dentro da área. Eu acho que o árbitro não teve dúvida, porque de fato foi um lance muito claro para a penalidade a favor do Penedense. Então eu acho que o técnico, o árbitro José Ailton acertou nessa marcação e foi muito infantil o Denilson, que acabou caindo na malandragem do PH. Bola ali na marca penal, quem vai para a cobrança é o Didinho. Entrou no segundo tempo, tá com fôlego. No gol ali o Fernando Castro vai autorizar o árbitro. Tomou distância ali o Didinho. Pode vir uma pancada. Didinho pode ir. Partiu! Gol! É do Penedense. Didinho de pênalti. Agora o Penedense tem 2, o CSA tem 1. Vai vencendo o jogo dentro de casa o time de Penedo e vai fazendo a festa. Tá aí então, os melhores momentos da partida entre Penedense e a equipe do CSA. Belos gols, cara. Belos gols. O gol do Guilherme Rende eu achei muito interessante, porque é um jogador que está voltando de lesão, buscando seu espaço até na equipe titular. Eu acho que ele tem futebol e qualidade para isso. Aí ele recupera a bola no setor de meio de campo, avança, bate de fora da área, ao desvio, mas foi um belo gol. Belo gol. E o Guilherme Rende é um cara, como você disse, é um cara com suas boas valias. Ele é um jogador que sofreu muito. Foi uma situação pessoal muito complicada para a vida do jogador, machucar joelho. E você ficar um ano parado sem poder nem treinar é difícil. Eu acho que nesse tipo de situação você acaba sofrendo 2 lesões. Uma no joelho
e outra mental, cara. Porque se você não tiver autoconfiança, se você não acreditar demais na sua capacidade, você de repente não volta a jogar futebol ou não volta a jogar com grande qualidade. E você tem a situação da confiança, porque às vezes o jogador volta e ele tem medo de machucar de novo, é natural, acontece. E não, o Guilherme não conseguiu fazer pelo menos uma partida segura, não fez o jogo todo, claro, o cara tá voltando agora, foi o primeiro jogo dele desde a lesão no ano passado. Mas ele já faz um gol, já tem uma participação efetiva na equipe, não perdeu confiança quando pisa no chão, porque a primeira coisa que o cara sente é se doeu quando você pisa no chão e começa a correr. E às vezes a dor é até psicológica, né? Por falta exatamente por falta de confiança. Agora, eu fiquei observando, por exemplo, o gol do Penedense. O cara encontra facilidade ali pelo lado esquerdo de defesa da equipe do CSA, faz o cruzamento, o marcador estava com ele, mas parecia um cone, né? Não se movimentou em nada, o cara não teve a maior dificuldade de fazer um bate de um gol, cara. E essa situação, a gente, claro, tem a situação que são os garotos, foram os garotos ontem que jogaram, em sua maioria, mas isso acontece também nos jogos do profissional. A gente já tem se repetido, por isso que chama a atenção, porque são lances parecidos que acontecem costumeiramente na zaga do CSA, sendo a equipe principal ou sendo a equipe alternativa, como foi ontem com a base. Agora, o segundo gol da equipe do Penedense, o cara foi muito infantil no pênalti que fez, né, cara? E o pênalti foi cometido. O cara deu uma cavada e o cara foi na onda dele, porque praticamente ele abraçou o adversário. E o PH recebe a bola de costas. PH bem mais experiente, né? Ele não ia conseguir girar e bater. Então ele sentiu a mão do Denilson e foi se jogando. E aí é uma cavada, não é um pênalti absurdo, mas o árbitro interpretou e no lance anterior tinha tido mais um lance que aí sim também envolveu um pouco de polêmica, só que o Denilson caiu na manha do cara experiente, do cara que já tem um tempo aí no futebol. Ali bastava escorar o cara, né? O cara tava de costa para o gol, bastava escorar o cara, mas enfim, acontece com uma falta de experiência. O Arner Oliveira, ele vai trazer inclusive notícias do CSA, porque o CSA pegou uma pedreira jogando fora de casa contra o Penedense e pega de fato uma pedreira na próxima partida pelo Campeonato Estadual. Joga contra a equipe do Murici no próximo sábado na cidade de Murici, jogo que acontece às 4 da tarde. Eu acredito, inclusive, para essa partida, que o Moraes deve ser titular na equipe do Murici. E o Moraes entrou em campo ontem contra o Cruzeiro. Pronto. E muito embora que é Thiago Santos, né? O cara que joga no 10 no Murici. Sim. Né? Thiago Santos, eu assisti a última partida do Murici pelo Campeonato Estadual e ele jogando um bate no futebol. E quem está jogando bem também é o Mucuri. Isso. Camisa 11, jogando muita bola. Pois é, então o CSA tem um adversário muito difícil na próxima partida contra a equipe do Murici, lá no estádio Jair Gomes da Costa, no próximo sábado. Vamos então à matéria do nosso Arner Oliveira. Fala, Arner! Para você que se liga na TV Mar, na Gazeta Arapiraca, ontem à noite, mais um momento de tristeza para o torcedor do CSA, que está acompanhando o Campeonato Alagoano, né, que está acompanhando a Copa Alagoas. A meninada ontem, porque o CSA poupou. O técnico Marcelo Pablo nem viajou ontem para Penedo. Quem o substituiu no comando da equipe foi um dos auxiliares técnicos, no caso Bebeto Moraes. Mas a equipe foi completamente diferente. Apenas o Guilherme Rende, que fez seu primeiro jogo praticamente após 2 anos aí, buscando a recuperação, atuou, entrou de primeira e fez o gol do CSA. Gol único no primeiro tempo. Mas o time do Penedense conseguiu a recuperação, através também de um gol de pênalti marcado através do Didinho, e depois o gol marcado também através do Tesouro. Foi 2-1 para a equipe do Penedense. CSA continua com 3 pontos nesta competição, que é liderado esse grupo, inclusive, pelo time do Murici. Foi vencedor ontem na rodada. Penedense do seu grupo disparou, tem 9 pontos. E o CSA só joga na próxima semana contra a equipe do Dimensão. Agora, o foco do CSA está no jogo do Campeonato Alagoano, neste sábado, contra a equipe do Murici em Murici. CSA que liberou ontem, não faz mais parte do grupo, o lateral direito Igor Dutra, mais um jogador que sai, mas no momento o CSA não anunciou nenhum outro jogador para assumir a vaga daqueles que saíram recentemente. Vamos aguardar. Fala-se na contratação de um goleiro, que pode acontecer a qualquer momento. Portanto, ontem, CSA perdeu para a equipe do Penedense na Copa Alagoas, em Penedo, no estádio Alfredo Lee, com chuva, mas uma boa presença de público, pelo placar de 2-1. Eu vou trazer mais detalhes dentro da nossa programação esportiva.
Tá falado então o nosso bom de bola, o Warner Vieira. Eu confesso que eu começo a ficar cada dia com mais dúvidas em relação ao CSA. Sabe por quê? Porque quando a gente escuta ou acompanha uma entrevista através de vídeo com o Marcelo Cabo, ele defende que o CSA precisa ser muito forte, muito atuante no Campeonato Alagoano da primeira divisão. Mas repete também isso quando fala a respeito da Copa Alagoas, porque o CSA tem duas alternativas de conseguir um calendário para a próxima temporada. Ser pelo menos vice do Campeonato Estadual, né? Conquista vaga da fase preliminar da pré-copa da Copa do Nordeste, ou seja, a pré-Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil. Sim. Aí ele já garante vaga. Mas na Copa Alagoas, ele pode garantir através do terceiro, de uma seletiva com o terceiro colocado no Campeonato Estadual, conquistar a vaga também na Copa Alagoas. E aí o Marcelo Cabo disse, não, vou disputar para ganhar as duas. Só que ele não foi para aprender. Provavelmente porque ficou trabalhando com a equipe principal aqui na capital alagoana. Mas enfim, precisa ver qual foco vai direcionar mesmo. Eu acho que o CSA parece que ele está... O próprio CSA parece que em determinado momento fica meio na dúvida. Para que lado eu vou? E é isso que incomoda o torcedor, porque começa a semana com um discurso, Marcelo Cabo, a primeira vez que o CSA entrou em campo na Copa Alagoas. O CSA vai entrar em campo em todas as competições para ser campeão. 2 rodadas depois ele põe os garotos que inevitavelmente não são favoritos contra a equipe experiente do Penedense. E não foram, perderam. Já veio de uma derrota contra o CSE que foi com o time reserva, já os profissionais. E aí essa quebra de discurso, esse embate de discurso é o que incomoda. Porque hoje o CSA não tem uma centralização do que ele quer. É garantido que o CSA vai conseguir a vaga pelo Campeonato Alagoano. Hoje ele não é favorito contra nenhum clube do Campeonato Alagoano, com todo respeito. Só perdeu os 2 clássicos, né? Perdeu os 2 clássicos. E é o grande comparativo e medidor de força são os clássicos. Aí perdeu para o CRB e perdeu para o Asa. Exatamente. E o CSA já pegou os 2 times mais fracos do Campeonato Alagoano. Coruripe e Cruzeiro. Que inclusive está reagindo, né? O Coruripe deu uma pequena melhora. Do Asa, já conseguiu. Exato. Mas perdeu para o Cruzeiro que até então não pontuou. Pois é. Quer dizer, não serve como referência. E agora vai pegar Murici, CSE e o Penedense de novo. E só joga em casa uma partida que é contra o Penedense. Então eu não consigo ver o CSA como um grande favorito a ser vice-campeão, a chegar na grande final. Não vejo, pode chegar, é do futebol, mas hoje ele não é o grande favorito porque não vem jogando para Natal. E aí essa segurança que o Marcelo Cabo supostamente tem que vai reverter a situação, pode ser enganosa. Ano passado foi enganosa, o CSA ficou de fora. E aí precisaria da Copa Alagoas. Tem que levar a sério. Eu sei que é um jogo em cima do outro, mas tem que levar a sério as competições. Se você tem tanta confiança assim, não leve. Mas na realidade, o CSA tem que levar a sério as 2 competições para ver se pelo menos através de um ele garante alguma coisa para a próxima temporada. E é capaz de nem garantir, viu? Pois é. Tá essa que incomoda demais o torcedor azulino. Olha, um cara que tem chamado a atenção é o tal do Ibson Melo, cara. Tá jogando bola. Porque ele marcou contra o CSA. Foi, inclusive, os 2 gols, né? Na vitória. O primeiro gol. Foi contra o CRB que ele marcou 2? O CRB fez 1 contra o CSA. Ele fez 2. Exatamente isso. Mas, enfim, é um cara que está se destacando contra as equipes grandes. E ontem é que ele fez 2. Ele tem sido o dono realmente da equipe do CSE. E olha que andaram comentando algumas coisas, que ele é quem manda, inclusive, nos bastidores do CSE. Mas pelo menos ele está podendo, né, cara? Porque ele está resolvendo dentro de campo. A gente também tem o gol das equipes de Asa e também do Coruripe. E a gente vai ver, inclusive, rapaz, o papelão que acabou fazendo o nosso Júnior Viçosa. A gente tem um carinho dele, que é um cara bacana, tal, aquela coisa toda, mas que acabou desperdiçando uma penalidade máxima e custando caro para a equipe do Asa. Vamos ver, então, os gols da partida entre Coruripe e a equipe do Asa, que aconteceu na cidade de Coruripe. Inclusive com gols relâmpagos, né, cara? Gols relâmpagos. Muitos pênaltis e expulsões, teve de tudo ontem. Teve de tudo. No contexto geral, vamos ver o que aconteceu. Do Asa de Arapiraca, sai jogando lá com o Rômulo pelo lado esquerdo. Já tenta encaixar um lançamento para o Wesley na ponta canhota. Bola cruzada, já vai pintar o gol do Asa. Olha o corte, foi para o chão. O Colina e é pênalti. É pênalti, eu daqui não tive dúvida nenhuma, Paulo Lira. Nenhuma, né? E como começou frenético, né? O time do Asa, fazendo um lançamento, mas um lançamento não
para qualquer lugar, para encontrar justamente quem faz. Isso é dedo de técnico, isso é dedo de treinamento, né? Isso é tempo de treinamento. E aí pegando já na primeira bola dentro da área esse pênalti que A chance do Asa abrir o placar logo no comecinho da partida, 1 minuto e meio de bola rolando e vai para cobrança de pênalti. Rapaz, que infelicidade da equipe do Coruripe logo no comecinho do jogo. O árbitro já se posiciona, já coloca os jogadores no seu devido lugar e nas devidas limitações, autoriza o árbitro, vai partir Zé Wilson para a bola, ele com a camisa de número 5 com o goleiro Gustavo, Zé Wilson para a bola, pro gol do Asa! O jogador da camisa número 5, que é o Wellington Pará, ele já abre na direita, tem Tiaguinho na triangulação, Wellington Pará na grande área, pode pitar o gol de empate! Gol! Não dá tempo nem de fazer a anotação na jogada lá na grande área, a triangulação, ele foi pra bola e nem foi o Wellington Pará, foi o João Felipe numa jogada bonita do Coruripe na resposta ao início frenético do Asa de Arapiraca, para deixar esse começo de partida ainda mais frenético. Você tá vendo aí no replay, a finalização bateu cruzado, quase sem ângulo, João Felipe, Tiaguinho, o goleiro Bruno Pará na grande área, pode pitar o gol de empate! Gol! Logo aos 3 minutos de bola rolando meio de campo, enquanto o Max Silva vai fazer a cobrança da falta. Pouco acima só ali da linha média do campo de ataque. Olha o André Magno, passe, João Felipe, deu nas costas do marcador para a chegada do Tiaguinho, foi lá, ganhou no corpo, lado direito, grande área, Tiaguinho tocou atrás, a chegada do Wellington, a finalização! Gol! De falta aqui do lado esquerdo, a bola chegou centralizada no comando pro pivô do André Magno, encontrou a passagem o João Felipe num passe magistral para subida mais que rápida do Tiaguinho, que ganhou na disputa. Baixinho, Tiaguinho encontrou a chegada do Wellington, que chegou batendo rasteiro no canto, no ângulo inferior esquerdo do Bruno Pianissola, que se esticou, mas nada além disso pôde fazer a não ser buscar a bola. E pode ser o último lance do jogo, o árbitro prometeu o jogo até os 53. Já temos 52 e 20. Jogadores do Coruripe enfurecidos com a marcação da arbitragem. Júnior Viçosa ali na meia-lua, preparando seus meiões, sua chuteira, concentrado. Goleiro Gustavo mede ali as distâncias. Vai para a cobrança ali o Júnior Viçosa. Ele e o Gustavo para fora! Tá aí então, os melhores momentos da partida do Coruripe contra a equipe do Asa de Arapiraca. Rapaz, meio displicente foi o Júnior Viçosa. Tentou uma cavadinha para se consagrar, né, cara? Para se consagrar, o que de fato não aconteceu. Você está acompanhando o canal Esportes pela TV Mar, canal 525 da sua NET Claro, também pelo portal gazetaweb.com, e daqui a pouco também você pode disponibilizar também, ver com seus amigos, com seus parentes pelo YouTube, no canal TV Mar. Valeu então, olha, tivemos também na noite desta quarta-feira a abertura de mais uma rodada da Copa do Nordeste, com jogos que aconteceram interessantes. A gente tem inclusive os resultados, o diretor pode colocar inclusive aqui a tabela com os jogos e a tabela de classificação da Copa do Nordeste. Essa aí a gente tem. Aí ainda é a Copa Alagoas. E a Copa do Nordeste, porque aqui tem a classificação, né? Daqui a pouco a gente pode colocar os jogos também. Mas a gente teve então as seguintes partidas na noite dessa quarta-feira. A gente teve o Itabaiana jogando em casa e perdendo para o Sport pelo placar de 2-1. Tivemos ainda o Altos empatando em 1-1 diante do Maranhão. O Fortaleza vencendo o River pelo placar de 3-1. Parece que o Fortaleza agora estreou de fato na competição, né? Parece que sim. E tivemos o Náutico empatando em 0-0 diante do Ceará. O jogo Juazeirense e Vitória, talvez esse chame mais atenção, porque Juazeirense dentro de casa, a gente falava, é difícil de ser batido, e acabou vencendo pelo placar de 2-0. Então, os resultados aqui, ó. Altos e Maranhão 1-1, Fortaleza 3-1 diante do River, Náutico 0-0 diante do Ceará, o Itabaiana perdendo dentro de casa, lá no estádio
Lourival Batista pelo placar de 2-1. Detalhe dessa partida do Sport é que o Lucas Lima estreou e já balançou a rede, né, cara? E o Sport passou um sufocozinho para conseguir virar. Ainda não engatou também. No Pernambucano tem jogos bons, jogos mais ou menos, tomou aquele 4-1. O time que tá oscilando ainda, né? Tá oscilando, mas é início de temporada, a gente entende um pouco, né? Isso mesmo. Aí o Juazeirense, conforme já falei, venceu o time do Vitória pelo placar 2-0. Vitória tá devendo? Tá. Bastante, E muito, não só né, no Nordestão, viu? Ganhou do ABC na rodada passada, mas a estreia já não foi lá grandes coisas e perde para uma Juazeirense que era a lanterna do Grupo B. Mesmo sendo um confronto local, duas equipes que se conhecem, foi uma derrota muito dura e bom para o CRB, porque é um adversário direto que já tropeça aí na CRB que entra em campo hoje jogando às 7 da noite contra a equipe do 13. O CRB que realizou seu último trabalho, inclusive, na tarde desta quarta-feira, lá em Campina Grande, e ficou no hotel mesmo. Lá mesmo fez um trabalho com a turma para relaxar a musculatura, coisa desse tipo, e se adequar cada vez melhor para a partida de hoje. O nosso Marcelo Rocha traz, inclusive, notícias da equipe do Galo da Praia, que entra em campo hoje interessante, como é o futebol brasileiro, que o CRB joga à tarde pela Copa Alagoas, com a gurizada, lá na cidade de Murici, e à noite joga contra o 13 lá na Paraíba. Eu disse ontem lá no Bola Quente que o 13 hoje vira 11, mas para isso o CRB precisa vencer, né, Marcelo? Informações do Clube de Regatas Brasil para você, assinante da TV Mar Canal 525 da NET, e claro, e você, ouvinte da Rádio Gazeta Arapiraca. Clube de Regatas Brasil atuando hoje em duas frentes. Logo mais à tarde joga contra a equipe do Céu, aí é Copa Alagoas. O jogo acontece às 15 horas no José Gomes da Costa, contra aí Copa Alagoas contra o Céu, o sub-20 do CRB. E a equipe profissional já está em Campina Grande desde a terça-feira de carnaval. Viajou logo depois do almoço, já concentrado, aguardando a hora do jogo. Hoje, às 19 horas, no Hernani Sáter ou Amigão, o CRB joga contra o 13 e vai buscar continuar na sua invencibilidade na Copa do Nordeste. Estreou vencendo a equipe do Itabaiana, venceu a equipe do Fortaleza e vai buscar agora 3 pontos diante do 13, logo mais em Campina Grande. Pode ter uma baixa na equipe do CRB, a equipe considerada titular. É que ele sofreu um pisão no jogo contra o Fortaleza, o Jorginho. Fez tratamento, está na relação. Se não der para o Jorginho, o substituto imediato é o GG. Mas vamos aguardar, mantendo todos os jogadores à disposição do Daniel Paulista. Essa é a baixa. Quem não viajou foi o Helder. O Helder é um estiramento no adutor da coxa esquerda. Já está entregue ao departamento e o departamento médico, o tratamento já começou. Helder, atacante, essa baixa. Ele fica sempre à disposição no banco de reserva. Sempre entra no lugar do Anselmo Ramon. Mas, por enquanto, não viajou. Está entregue ao departamento médico, o atacante Helder. O CRB que volta de Campina Grande depois do jogo, porque tem a preparação para o campeonato alagoano. Joga contra o Cruzeiro, 17 horas no domingo. Na segunda-feira, viaja para jogar contra o Rio Branco, lá no Acre, é Copa do Brasil. Esse jogo acontece na quarta-feira. Está apertado o calendário para o CRB. Mas hoje, começando Copa Alagoas, à noite, Copa do Nordeste, depois Campeonato Alagoano e depois, na sequência, Copa do Brasil. Tá aí então o estrutura Marcelo Rocha trazendo notícias da equipe do CRB. O CRB que tem apenas uma dúvida hoje, ou pelo menos não passou para a imprensa se de fato o Jorginho reúne condição de jogo. Mas eu acho que ele começa a partida, cara. Jorginho é um cara que tá aparecendo na equipe do CRB, como outros jogadores, mas o Jorginho era um camisa 10 que o CRB já procurava, porque tinha o João Paulo no ano passado, mas o Jorginho é um cara com mais qualidade, como o GG também tem mais qualidade, aí resta saber se ele... 10 mais 10. Mais 10, exatamente. Mas o problema é que eu vejo que não vale tanto a pena você arriscar ele ter uma nova lesão numa partida contra o 13. Principalmente se você tem um cara com a qualidade do GG no banco, né? Exatamente. E pensando nesse jogo contra o Rio Branco, né? Nem o jogo contra o Cruzeiro no final de semana, que aí o CRB deve ir reserva, mas eu pensando no jogo contra o Rio Branco, porque apesar de o CRB jogar lá pelo empate, empatar ele classifica na Copa do Brasil, é importante que você tenha um jogador da qualidade do Jorginho, porque ele pode fazer a diferença, porque vai que o Rio Branco faz um gol, o jogo começa a ficar complicado. Lembrando que lá no Rio Branco o CRB leva o empate como vantagem. Mas eu não arriscaria o Jorginho no jogo contra o 13. Talvez os 45 minutos finais, um 13 mais cansado, que não esteja... Eu sempre fico nessa dúvida, em uma situação como essa, qual o melhor?
Colocar o cara começando a partida, porque de repente abre um placar que lhe dê uma condição mais tranquila no jogo, ou deixa o cara como opção no segundo tempo. Porque, por exemplo, o CRB é o grande favorito, eu considero assim. Mas o CRB chega lá, toma um gol, aí vai correr naquilo que se diz atrás do prejuízo. Ninguém corre atrás do prejuízo, né? Eu gosto sempre atrás do lucro, mas enfim. Aí você vai correr para buscar o resultado. E de repente o cara entra numa situação que não está 100% para resolver uma partida. Eu prefiro pensar que é melhor você colocar os seus melhores jogadores quando o outro time já está mais desgastado. Então, no segundo tempo, quando você tem aqueles medalhões, aqueles jogadores medalhões de velocidade e tal, eu penso assim pelo menos, mas o Daniel Paulista... Não, mas faz sentido mesmo. Faz sentido, claro, porque você pega o adversário quando o cara está cansado é mais difícil de marcar, mais difícil de alcançar o outro na velocidade, né? E o CRB hoje tem jogadores com essa capacidade também. E é importante para rodar o GG também, porque o GG eu vejo ele com a capacidade hoje de ser titular dessa equipe, mesmo que não seja no meio campo, mas ali na função do Mike, por exemplo. É importante você testar também o GG, deixa o Jorginho descansar um pouco, início de temporada. É um jogo assim, onde o CRB tem seu favoritismo, o 13 é uma equipe que começa mal a temporada, o Paraibano chegou a ficar na zona de rebaixamento. É um jogo que vale a pena você testar. Agora, se der errado, vai cair na conta do Daniel. É verdade. Mas ele tem fogo na agulha aí para conseguir levar o CRB à vitória hoje. O CRB, para essa viagem, não relacionou o Helder, que é um cara que é o reserva imediato do Anselmo Ramon. Aliás, é uma coisa que o CRB todo tem dificuldade de ter um cara à altura do Anselmo Ramon. A gente sabe que puxa caro. Porque, por exemplo, na temporada passada, a turma dizia, olha, você tem o Anselmo Ramon, podia ter também o Léo Gamalho, mas sim, mas aí quem seria o titular? E quanto somaria de salário aí os dois? Né? Uma brincadeirinha, metade da folha aí. Pois é, então muita grana. Mas assim, ele precisa ter um cara que esteja mais próximo daquilo que joga o Anselmo Ramon. Porque primeiro ele não vai aguentar todas as viagens, né? Porque o CRB agora, na partir da próxima semana, começa a Copa do Brasil, ele já vai ter um desgaste maior. Porque, por exemplo, Campina Grande. Aí já volta para jogar o Alagoano. No início da semana já viaja para o Acre, que não é uma logística legal, né? Não tem voo direto. Não tem uma logística legal. Então começa a ter um desgaste muito grande. Muito embora também que a gente sabe que o Jorginho... Aliás, o Anselmo Ramon de vez em quando recebe uma amarelinha para ficar de fora dessa, né? Quer dizer, o ficar de fora eu estou dizendo por minha conta, mas tem hora que parece que é isso mesmo. Aliás, o CRB joga hoje já com o cara pendurado, cara. Eu estava observando, o Fábio, o alemão, já joga com 2 cartões amarelos, cara. Tomando os 2 primeiros jogos. E depois do jogo Fortaleza. Depois do jogo de hoje, é contra o Bahia, cara. Não pode tomar cartão hoje. Então, se o cara toma um cartão amarelo hoje, é um desfalque grandioso para o jogo contra a equipe do Bahia, mesmo sendo na capital alagoana. E o Fábio Alemão, assim, tá com início de temporada muito bom, muito bom. Aliás, a zaga tá toda muito boa, né, cara? Eu só acho que podia ter um pouco mais, principalmente de avanço para o ataque, apoia mais o Formiga. Mas enfim, os 4 homens ali estão bem, cara. O Formiga é o cara assim que mais destoa, talvez, dos outros 3. Porque o Hereda é um cara que apoia muito no ataque, então ele tem uma participação muito efetiva, já que o CRB geralmente propõe o jogo. E o Fábio Alemão, a gente até falava durante a transmissão do jogo contra o Fortaleza, há o risco de alguma equipe chegar aqui e oferecer algo por ele, porque ele é um zagueiro jovem, um zagueiro promissor, um zagueiro que apoia muito também no ataque, porque em alguns momentos dos jogos ele dá uma arrancada pro ataque e ninguém para ele. Então, um zagueiro assim muito promissor e pode ser que algum time da Série A... Em cima disso que você está falando, a gente lembra do Ramon. Sim. E havia um interesse do CRB de que ele permanecesse aqui e uma proposta boa fez com que ele não ficasse. E da mesma divisão, que foi do Ceará. O alemão eu vejo até com potencial de chegar numa Série A. Um Cuiabá, talvez num... Atlético Goianiense. E tem uma parceria bem interessante entre as duas equipes. O Criciúma que está chegando agora forte no mercado de transferências, então é bom o CRB ficar ligado. Acho que o Lima Verde é um cara que se protege nesse aspecto. Mas o alemão tem um grande potencial e está ajudando muito o CRB, para mim, o melhor dessa defensiva do CRB. Eu peço para o diretor novamente colocar a tabela de classificação da Copa do Nordeste para a gente confirmar o seguinte: os 100% de aproveitamento que tem a equipe do CRB. Então, vencendo hoje, por exemplo, ele abre uma vantagem para a equipe do Sport, que é o segundo colocado, aí está colado com o CRB, mas já jogou. Sim. O CRB jogando abre 3 pontos em relação ao Sport. Aí o Botafogo pode até encostar, mas enfim, fazendo a parte dele aqui é o interessante. Então, o CRB é o líder do Grupo A, tem 9 pontos. Na segunda colocação vem a equipe do Sport. No terceiro, o Botafogo com 6. Porém, a diferença está aqui, no saldo de gols. Porque o CRB tem 3, Sport e Botafogo estão empatados, né? Aí no critério de desempate de derrota, o time do Botafogo, ele acaba tendo desvantagem para a equipe do Sport Clube Recife, né? Até pelo número de gols. Pelo número de gols, né? Exatamente. Aí o que é que acontece? Na quarta colocação vem a equipe do Ceará com 5 pontos. Na
quinta, o Vitória com 4. Na sexta vem o River com 3 pontos. Na sétima, Maranhão com 2. E a equipe do América de Natal ainda não pontuou. É impressionante como o América está mal também das pernas nessa competição. Aliás, o América e o ABC, os dois são lanternas. Os dois lanternas são nos grupos, né? Aí no grupo B, a liderança é do Fortaleza. Já chegou aos 6 pontos em 3 jogos, né? Porque tem 2 vitórias e tem uma derrota que foi exatamente para o CRB. Na segunda colocação vem o Náutico com 4 pontos. Na terceira, o Bahia com 3, joga hoje. Na quarta vem o Juazeiro, né? Juazeirense com 3 pontos, também com 3 pontos, assim como o Bahia. Na quinta vem o 13 com 3 pontos, todo mundo empatado ali. Aí o Maranhão, Altos e só a equipe do ABC que tem apenas 1 ponto. E o Altos é o único invicto do grupo B. Isso que surpreende, e o Itabaiana, coitado, tem nem escudo. Pois é. Tá de brincadeira. Rapaz, você foi descobrir essa falha aí, né? Ou seja, essa deficiência da equipe do Itabaiana. Tá ruim. Nem o escudo não apareceu ali na nossa telinha. Mas enfim, essa situação. Eu acredito, sim, na boa participação do CRB no confronto de hoje, e a gente acaba tendo boas partidas que serão realizadas na Copa do Nordeste. Eu costumo dizer sempre que isso é a Copa mais charmosa do Brasil. E ela confirma isso a cada rodada, a cada temporada, porque ela chama de fato muita atenção. E a gente está esperando muito de um Vitória, está esperando muito de um Bahia, está esperando muito de um Fortaleza, está esperando muito do próprio Sport e do próprio CRB, que ainda tende a crescer muito, porque o que se comenta muito no início de temporada é a parte física, que ainda não está no ideal, né, Guilherme? Está crescendo. Exato. E isso é gradativo. Início de temporada é muito difícil que você consiga colocar seus jogadores numa capacidade física ideal, porque a gente sabe, o caroço desse angu é no Campeonato Brasileiro, na metade da temporada de junho e julho, e até lá o CRB tem que ir construindo sua melhor capacidade física. Guilherme, encontro marcado amanhã novamente? Com certeza. Valeu, então. Mas a gente vai discutir tudo o que a gente trouxe hoje dos jogos que vão acontecer nesta quinta-feira. Valeu, então? Então, muito obrigado a você que esteve conosco. Prazerzaço. A gente vai estar aqui nos próximos 10 dias e quero sempre contar com a sua audiência. Pelo canal 525 da NET Claro, também pelo portal gazetaweb.com e pelo YouTube, pelo canal TV Mar. Aonde você estiver, você pode ver a gente, curtir a gente e também indicar para outras pessoas. Valeu? Grande abraço para todos.